A previsão do agronegócio em Minas Gerais e no Brasil. Dados muito importantes para se analisar o que se foi e também fazer planejamentos para as safras que virão. A gente vai destacar agora os estudos sobre o agronegócio e vamos entender um pouquinho de como os números podem ajudar bastante a entender o que acontece na agricultura e na agropecuária do estado. É o AgroB que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, aqui no 527 Claro HD, também no 9 analógico da Claro e no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos aqui para você com o nosso programa que traz o agronegócio, que traz a agricultura, a agropecuária de um jeito diferente. E hoje a gente está trazendo aqui no programa a Aline Veloso, assessora econômica da FAENG. Olá, Aline, seja muito bem-vinda. Já conversamos com vários colegas aí da FAENG e hoje você pela primeira vez aqui com a gente, seja a primeira de muitas. Seja bem-vinda. Isso mesmo, muito obrigada. É um prazer para o Sistema FAENG estar participando mais uma vez e debatendo informações tão importantes para o nosso produtor rural e também para a economia de Minas Gerais. Obrigada. Aline, eu sei que o dia a dia é corrido aí, né? São muitos números, várias análises. E o tema, às vezes, não é de tão fácil compreensão, né, no que diz respeito aos números para nós leigos, né? E eu sempre digo que aqui no programa a gente fala tanto para o público do agro, que são os agricultores, são aí as pessoas que compõem aquela turma importante das decisões da agropecuária e da agricultura, mas também do público que é fã do agro. Vamos falar um pouquinho de dados e entender o que é o valor bruto da produção agropecuária, o que ela representa, essa estimativa, e como é feita essa estimativa pela FAENG e também por outros órgãos. Isso. Nós temos, então, esse trabalho do valor bruto da produção, que é estimar o quanto é gerado, então, em recursos, em valores monetários, dentro das propriedades rurais. Em Minas Gerais, nós temos essa estimativa aqui dentro do Sistema FAENG, considerando 15 produtos da agricultura e 5 produtos da pecuária, então compondo aí a nossa metodologia do valor bruto da produção. Por sua vez, o Ministério da Agricultura também faz um levantamento, considerando aí os principais produtos que são produzidos nos diversos estados, né? Então, por isso há uma diferença metodológica em relação à quantidade de produtos que são considerados, uma vez que o Ministério da Agricultura precisa identificar, né, produtos que não são somente de Minas, mas que também permeiam a outros estados aí do país. Então, há uma diferença aí nessa descrição dos produtos que são considerados. Mas, de toda forma, né, em síntese, a quantidade estimada produzida naquele período multiplicada pelo preço, né, daqueles produtos selecionados também nesse período de análise. Normalmente, o valor bruto da produção, seja pelo Ministério da Agricultura, seja pelo Sistema FAENG, ele é mensurado mensalmente, e aí, claro, né, considerando o IGPDI também, que é o fator de deflação. Qual foi o último boletim do valor bruto de produção do Sistema FAENG, Aline? Em específico, nós consideramos, então, como eu disse, 20 produtos da agropecuária de Minas Gerais, onde nós temos, então, uma produção pujante, né? Os principais produtos da nossa agropecuária, por isso a escolha desses produtos. A estimativa referenciada aí para o mês de março de 2022, ela foi considerada em mais de 143 bilhões de reais, né? Então, um valor bastante interessante e significativo considerando aí a produção da nossa agropecuária em Minas. E isso gera
né? Isso especificamente gerado dentro das propriedades rurais. Então, quando a gente pensa em as diversas cadeias do agronegócio, a gente vê que o movimento econômico, o desenvolvimento disso e esse reflexo, né, na economia como um todo, em Minas, ela se replica para alguns outros valores, né, muito maior do que esses 143 bilhões, que é o estimado, né? A gente pode considerar isso depois também, dando a referência aqui no nosso próprio portal do Sistema FAENG, onde a publicação, né, ela é feita. Pois é, até para as pessoas terem um pouquinho da noção dos dados, né? Eu vou pedir, Rafa, para a gente colocar aquela imagem. Aí tem o valor produto da agropecuária mineira, né? Esse valor aí que a gente está colocando, alguns dados. Esse dado que a gente está apresentando aí, só para a gente exemplificar de como é que é feita, né, essa questão dos agrícolas, do pecuário, como disse aí a Aline, né? 15 produtos agrícolas e 5 pecuários, né, estão aí nessa listagem. A gente pode colocar, Aline, inclusive, destacando aí que o algodão, arroz, banana, batata tiveram aí, apresentaram um aumento na estimativa, também laranja, mandioca e milho, primeira e segunda safras, soja e sorgo, esses produtos aí em alta. Já os produtos que apresentaram diminuição da estimativa da produção foram feijão, primeira e terceira safras, a batata inglesa, segunda safra e tomate. Dá para a gente brincar um pouquinho mais com esses números, Aline? Trazer um panorama mais geral aí com esses produtos todos avaliados? Sim, nós vamos depois alterar, né, essa imagem, porque a gente já tem, como eu disse, os dados atualizados aí de março, mas isso não nos impede, né, de colocar essa informação aí. E esses itens que você destacou, especialmente relacionados ao volume da produção, né, essas safras, é justamente considerando aquelas estimativas que foram divulgadas pelas fontes. Então, as fontes de produção, né, como destacados aí para esses produtos, é o levantamento sistemático da produção agrícola publicado pelo IBGE. Então, a cada momento, e aí é importante considerar que para algumas atividades produtivas nós temos a possibilidade do desenvolvimento de 1, 2 ou 3 safras, como você bem falou, né, o feijão, né, e essa expectativa e o período desse plantio e da colheita. Então, cada um desses momentos é o momento da estimativa da colheita, né, em volume desses produtos. Então, isso leva em consideração também, né, a publicação do IBGE, as informações climáticas, as tendências para essa dificuldade que, por sua vez, o produtor pode passar, né, lá no campo e alterar aí, mês a mês, as informações de produção. Então, nós acompanhamos isso muito pontualmente, também, né, acompanhando tanto a publicação do IBGE quanto no campo, para identificar e utilizar esses dados para a nossa estimativa do valor bruto da produção. Pontualmente, eu gostaria de colocar, né, até já furando talvez uma pergunta que porventura você tenha nessa sequência, e como seguirá, né? O que a gente está vendo aí? Nós vimos, por exemplo, para a cadeia da cafeicultura, um enfrentamento, né, de diversas dificuldades nos últimos anos, e aí tendendo para que nesse ano de 2022 a gente tenha, ainda que a expectativa seja de uma safra a maior, né, bienalidade positiva, nós deveremos ter nessa expectativa uma redução em função das diversas intempéries que nos últimos 2 anos a cadeia enfrentou. Né? Na verdade, que Minas Gerais enfrentou, isso se replica no desenvolvimento da própria lavoura, né, da planta. Então, isso impacta aí nesses pontos, né, na atividade produtiva como um todo. E olhando aí para outros produtos da mesma forma, né, alguma influência, seja influência de mercado, para atender o produtor a reduzir a sua produção, ou ainda, né, estimulá-lo, em função dos preços, por sua vez, a produzir mais, e isso traz essas diversas tendências e variações mês a mês. Pois é, a gente trouxe aqui, inclusive, né, já muitas análises, e inclusive nos últimos dias a gente trouxe aqui no programa, Aline, destacando a safra de laranja, por exemplo. Fizemos um programa especial aqui sobre laranja, que teve uma queda, mas do que estava sendo planejado. Não teve uma queda tão grande em termos de safra, se comparada à safra anterior,
mas 10% a menos do que a safra que estava sendo planejada, né, para essa última safra agora. Esses números, quando você apresenta isso, o que a gente colocou aqui, esse dado para colocar ali as divisões, né, dos produtos, acho que muito mais para mostrar os produtos do que os números precisamente, porque os números acabam tendo, né, você conseguiu brilhantemente trazer o panorama, mas até para que as pessoas entendam, as pessoas que estão nos acompanhando, é possível fazer, além de ter a matemática ali da mensuração, né, do que foi, dá também para fazer um planejamento do que está acontecendo no que diz respeito às safras, no que diz respeito à sequência das safras no ano? É muito importante, né, o produtor ele focar nas suas análises da sua própria propriedade rural, né, principalmente com relação aos custos de produção. Então, e sempre também, né, tendo como referência as diversas publicações que, inclusive, o Sistema FAENG faz de análise das cadeias produtivas, de influência do clima, né, como tendem a ser as expectativas aí de safra e como está seguindo o mercado. Né? Pontualmente, aqui no sistema, a gente tem esse trabalho de divulgação e atendemos muito, né, a imprensa nessas divulgações, e especialmente quando tem aí alguma influência, alguma referência dos preços ao consumidor, né? Mais recentemente, a questão do aumento, né, do preço de diversos produtos aí nas gôndolas dos supermercados, diretamente ao consumidor, vem sempre essa pergunta, né? Mas o que está acontecendo no campo? O que teve alguma influência climática, alguma outra influência de preço? É muito importante nós lembrarmos, né, que o produtor, que a propriedade rural, ela é a céu aberto e ela é completamente suscetível às intempéries, né? Então, há excessos ou falta da chuva, dificuldades inúmeras, né, ali em específico. E aí está na mão do produtor unicamente, né, muito mais propriamente, realmente o sistema de produção, a sua escolha. Então, ele precisa estar atento a vários fatores e, inclusive, olhando muito mais para fora, né, agindo, boas práticas produtivas, capacitações, etc., dentro da propriedade, mas com esse olhar para o lado de fora também. E porque muitas coisas influenciam, né, mas especialmente com relação ao que está ao seu controle, do custo de produção e do desenvolvimento da sua lavoura, ainda que isso que em alguns momentos seja difícil, né, porque ele está ali suscetível. E aí Aline, outro ponto, né, importante de ser considerado, só para Aline, complementar, vamos nesse deixar isso sentido, aqui, claro. Aline, vamos deixar essa informação para o segundo bloco, para deixar o pessoal um pouquinho mais curioso. Eu tenho que chamar o intervalo e a Claro. gente volta para falar sobre esses dados aí, porque falou de preço final para o consumidor, a turma fica atenta. A gente vai rapidinho para o intervalo e volta já já.